sejam muito bem-vindos a mais um Diário Cast. E hoje, gente, eu estou com uma convidada muito especial. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer, é claro, nossos patrocinadores Capital Fibra, Rede Pedrinho Pelanda. E, gente, ó, o programa hoje vai estar sensacional. Essa convidada, além de ela ser uma pessoa com muita desenvoltura, ela dá muito insight legal lá na rede social dela, ao qual a gente aprende muito. Fernanda Simões, aê! Seja muito bem-vinda, Fernanda! Obrigada, meu bem, de verdade. Gente, a Fernanda é analista corporal e ela entende muito de pessoas. Diz aí pra gente, qual que foi a paixão que veio no seu coração em estudar esse segmento? Por quê? Então, primeiro eu quero agradecer por ter me convidado, por essa oportunidade de bater esse papo com você num lugar tão legal para tantas pessoas aí conhecer um pouquinho do meu trabalho. Falando de paixão, como veio? Eu sou uma terapeuta. Eu me apresento mais ou menos como especialista em comportamento humano, fica mais fácil para pessoas entenderem, porque tanto como terapeuta, como consultora de RH em algumas empresas, o que eu faço é ajudar no comportamento humano, seja dos gestores, dos colaboradores ou até mesmo da vida pessoal. Como é que começou essa paixão? Eu acho que quem vai para a linha do terapêutico, a maioria das pessoas que fazem isso, sabe que é porque a gente teve alguma coisa na nossa história que precisou ser ressignificada, trabalhada, e a partir daí, como curou em mim alguma coisa, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso com outras pessoas também. Então, foi assim que começou essa paixão. E a Fernanda como pessoa, o que você gosta, assim, de hobbies, a tua história, da onde que você veio, né? Que a gente sabe que o sotaque é um pouquinho diferente. É o dessa do sul aqui, né, Fer? Verdade, assim, eu acho. E uma das coisas que eu mais percebi é porque eu, de verdade, sempre achei que eu não tinha sotaque, sabia? Eu sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, da capital, e eu sempre achei... Um lugar quente, né? Quentíssimo, que é uma delícia. É a única coisa aqui que realmente me faz falta, assim, o calor, os lugares mais quentes. Então, tem super piscina, clube para tudo que é lugar, e aqui é um lugar bem mais frio. Então, eu tive que me E nós estamos na fase quente, né? Porque você não pegou bem o frio, né? A gente tá na melhor fase de calor aqui agora. Exato. Mas sabe o que me impressiona? Eu acordo de manhã, tá um frio. Eu vou almoçar, já a saúde tá tem que calor, ser de ouro, entendeu? Verdade. Aí chega à noite, eu tenho que colocar uma coberta. Não faz sentido pra mim, gente. Minas Gerais é quente, normalmente muitas assim, estações. Haja saúde, quente. né? Aqui haja saúde. E você já se adaptou com o clima aqui? Você acredita que não? Eu acho que não tem nem essa possibilidade. Essa voz que vocês estão ouvindo aqui nem é minha voz de verdade. Depois que eu cheguei aqui, eu sempre tô um pouquinho rouca. Sem voz. Sempre tô. Então, não é minha voz de verdade. Mas você viu muita diferença do pessoal de lá pra cá, assim, na comunicação? O pessoal aqui é mais fechado, é mais... Como é que é? A Fazenda Rio Grande, eu super me encontrei, porque a gente aqui na Fazenda, porque agora eu já sou daqui, já tô me entendendo como fazendense. Quando eu cheguei aqui, eu me encontrei. Porque eu vim morar em Curitiba, eu fiz um processo seletivo para uma grande empresa e aí eu vim convidada para assumir uma gestão. Eu trabalhei muitos anos como liderança, como gestão em grandes empresas e eu vim assumir uma equipe aqui. Quando eu cheguei aqui, estava 3 graus e estava chovendo. Como é que funciona isso? Em Minas só chove quando verdadeiramente Deus olha e fala, gente, eu vou jogar uma aguinha ali, senão esse povo vai morrer de calor. Nossa, e aí, não, aqui estava frio e chovendo. Meu primeiro pensamento foi, não vou ficar nesse lugar. E aí eu fui habituando a vida que é um pouco mais fácil, questão de trânsito, de moradia mesmo, é tudo um pouquinho mais fácil. E eu falei, não, pera, calma, vamos com calma. E as pessoas, elas são bem diferentes. Lá nós somos expansivos. Se você chega, passa pela rua, tropeçou na gente, a gente ainda pede desculpa e fala, quer um cafezinho? Então... E aqui as pessoas tinham um pouquinho mais de cultura, né, diferente. Cultura diferente. Mas a Fazenda, sabia que se aparenta... Chega mais próximo. Porque quando a gente fala de Curitiba, as pessoas são realmente um pouco mais fechadas. Mas você achou que o povo da Fazenda foi um povo acolhedor? Principalmente os canais de comunicação contigo? Muito acolhedor. Tipo, eu tô aqui há pouco tempo. Não, ela chegou, Gente, mas o pessoal já conhece bem você já aqui na Fazenda, né? Então,
menina, e aqui, por exemplo, os meus vizinhos me cumprimentam, eles estão fazendo churrasco, eles me chamam. Eu vou na vendinha, as pessoas são super, mas super comunicativas. Então, eu acho que o pessoal da fazenda é bem mais aberto que o pessoal de Curitiba. Curitiba, as pessoas são ótimas, de maneira nenhuma, a gente tá falando mal aqui, tá tudo ótimo. Aí eu tô falando que é mais fácil. Eu quero ser cancelar, gente. Também não vamos levar tudo no Curitiba, é radicalizar, né? Amo Curitiba. Pelo amor de Deus. Muito tempo, foi uma residência muito tempo. Mas aqui tem um calorzinho humano, tem um vizinha. Ai, vocês têm um vizinha que eu acho fofo. Tipo, qualquer lugar que eu vou aqui, falo, ô, vizinha. Ô, vizinha. Aí eu tô aqui no centro, a minha casa é lá no Estados. Do nada alguém, ô, vizinha. Eu falo, ai, que bonitinho. Que é esse calor na comunicação mesmo. E tem alguma diferença de sotaque de lá, né, de Minas pra cá, que você acha engraçadinho? Que você fala, eles falam tão engraçadinho, esse jeito que eles falam. Tem alguma coisa que você sentiu assim, você dá risada? Eu vou contar uma história meio vergonhosa, mas você vai me entender. Ó, cheguei aqui e eu vim, lembra, para assumir uma equipe. Tinha acabado de me formar, falei, vou assumir uma equipe. Cheguei aqui, reparando em tudo, pensei numa ideia. Chamei o meu superior imediato da época e falei assim com ele, deixa eu te mostrar uma ideia que eu tive aqui. E mostrei a ideia para ele. Eu tava 3 dias ou 4 dias aqui. Ele é um amor. E aí ele virou para mim e falou, Fernanda, que tesão. Sensacional. Naquele exato minuto. Gente, eu fiquei pálida. Foi 5 segundos de desespero que eu pensei assim, eu não vim pra cá pra sofrer assédio. Eu não saí da minha casa. Porque tesão não é uma palavra que a gente usa no Sudeste. Aí, 2 segundos depois, isso foi uma gíria que o povo, Curitiba fala muito. Nossa, mãe. Mas foi muito rápido, porque uns 5 segundos depois, ele virou e falou assim, falou o nome do nosso superior acima dele ainda e falou, tal pessoa, olha que tesão que a Fernanda descobriu aqui. Quando ele gritou para todo mundo ouvir, eu pensei, não é um assédio. Isso aqui é regional. Mas foi muito engraçado. Caraca, e eu nunca vou esquecer, porque foi o primeiro momento que eu vi o quanto a comunicação, mesmo no mesmo país, elas podem ser muito diferentes. De uma região para outra muda muito, né? Gente, muda demais. Assim, quando você vai em Minas Gerais já é muito grande. Já foi até Minas? Não, ainda não conheço. Ai, gente, conheça. Minas Gerais, não é porque eu sou de lá, eu sei que eu sou suspeita, mas é um lugar sensacional. Assim, ó, as pessoas lá, tem várias pessoas dentro de um mesmo estado. Então, tem o pessoal que é mais perto de São Paulo, que vai falar igual o paulista. Tem o pessoal que vai mais perto do Rio de Janeiro, que vai falar o carioquês. Tem o pessoal da Bahia. E aí, como é muito grande, vai ficando cada vez maior a diversidade dentro do mesmo estado. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi o quanto a gente fala diferente, porque lá eu não sabia. O pessoal fala muito do queijo mineiro, né? E você sente falta das comidas de lá? É assim, alguma coisa que você fala, ai meu Deus, por que aqui não tem, não é tão fácil de achar? Ai, assim, acho que tudo, de verdade. Eu gosto muito da minha comida mineira, assim, eu acho muito, muito gostoso. Mas, assim, uma das coisas que eu mais percebo em Curitiba, fazenda, e aqui na região mesmo, é a questão da diversidade. Vocês têm muito tipo de comida, e não só daqui. Vocês têm restaurantes de tudo que é tipo, e tem muitas coisas. Eu acho que é menos regional, vocês são mais abertos na culinária. E mineiro não, mineiro tem um tempero que é específico dele, o queijo. Gente, eu sinto muita falta do queijo. Vocês que me desculpem, mas vocês realmente não sabem o que é um queijo bom. E quando acho, aqui é muito caro. Porque normalmente vem de lá. Então, vem de lá, né? É mais caro. Mais caro. Quando eu vou para Minas Gerais, eu e minha irmã temos praticamente o mesmo corpo. Então, o que eu faço? Eu vou com pouquíssimas roupas, porque eu uso as roupas dela, mas eu levo uma mala. E aí, quando eu chego lá e volto, eu já não tenho roupa, concorda? Porque eu tô usando a dela. O que eu trago? Comida. Eu já cheguei a trazer marmita de pessoas diferentes, porque como lá minha família tá toda lá, minha avó faz uma comida delícia, minha mãe faz uma comida delícia, minha madrasta faz uma... Então, tipo, eu vou pegando comida de todo mundo e trazendo. E tem um lugar lá, que é um cachorro-quente, que faz um molho de alho. Eu trouxe 4 quilos de molho de alho de Minas Gerais. Então, assim, comida para mim é algo importante. E diz um pouco mais agora da sua profissão, assim, pra gente, que a gente tá muito curioso para saber. A gente sabe que uma empresa bem preparada, bem estruturada, ela vai colocar os funcionários nos setores certos, na área certa, já qualificando com o próprio temperamento ali, porque a gente entende hoje que a pessoa é uma pessoa
sanguínea, ela é diferente, né? Ela é mais do ar, ela é mais do movimento. Uma pessoa melancólica, ela é de um jeito. Então, cada pessoa ela tem um temperamento diferente. E isso também se enquadra no serviço, né? Sim. Por exemplo, eu mesmo sou uma pessoa do movimento. Eu gosto de todo dia não ter uma rotina, gente. Eu não gosto de ter rotina, não. E eu amo isso, né? Aqui amanhã de manhã eu tô gravando em um lugar, outro dia eu tô gravando em outro dia. E quando eu trabalhei fechada em um ambiente, tentei trabalhar de telemarketing, eu fui ficando adoecida. Eu fui ficando adoecida. E isso afetou eu, assim, em 3 meses eu já tava assim, meu Deus, angustiada, depressiva, porque eu fui tentar trabalhar em telemarketing. E tem muita empresa que ela não sabe o que o temperamento também influencia no setor como a pessoa trabalha. Falta essa informação ainda hoje. Tipo, no geral, assim, você acha que falta eles colocarem as pessoas certas, da maneira certa dentro dos setores na empresa? Com certeza, tá? E assim, uma das coisas que eu acho mais interessante do meu trabalho, quando eu fui para minha área, sendo muito verdadeira, eu queria entender mais de pessoas. Uma porque eu tinha passado por um processo terapêutico. Para quem não sabe, eu sou uma pessoa que fez a cirurgia bariátrica, então eu passei por momentos bem difíceis. Normalmente as pessoas não sabem, mas o meu canal, o meu Instagram, iniciou por eu contar a minha história com a bariátrica. Eu fiz bariátrica tem quase 8 anos e na época que eu fiz, quase ninguém falava sobre e eu ficava muito curiosa para saber como é que era o dia a dia, o que fazia. E aí eu ficava muito nervosa que tinha poucas pessoas que tinham essa informação, só tinha no YouTube pouquíssimas pessoas. Aí eu falei assim, eu vou começar a contar a minha história no Instagram. E foi assim que eu comecei. Só que aí eu tive que passar por um processo terapêutico, porque quando a gente come, a gente não come só comida, não é só pelo gosto. Para saciar algo, né? Pra saciar. Que tá faltando ali. E a coisa psicológica, né? Sim, uma coisa que eu sempre falo é assim, gente, todo excesso, ele esconde uma falta, ele esconde um vazio. Então, seja excesso de comida, seja excesso até de tentar agradar demais o outro, todo excesso esconde verdadeiramente uma falta. Então, nesse momento, eu me vi sendo cuidada terapeuticamente e pensei, gente, isso aqui faz a diferença. Talvez se eu tivesse me cuidado emocionalmente antes da cirurgia, de maneira mais assertiva, eu não precisava ter tido a cirurgia. Não me arrependo de maneira nenhuma, mas eu acredito que foi muito além da cirurgia que me fez manter. O que me fez perder, eu concordo. Foi a cirurgia, é algo extremamente difícil de passar o pós-operatório. Para quem está passando, eu entendo como é, mas a questão do manter, o que você muda na cabeça é muito mais importante do que você muda no seu corpo. Você tira um pedaço do seu estômago, mas se você não mudar os seus comportamentos, a sua mente, você não muda. E aí eu passei por esse processo terapêutico. Várias questões, né, traumatizantes. Uma das coisas que eu sempre falo é assim, ó. Normalmente, principalmente o tipo de análise que eu faço, que daqui a pouquinho eu vou explicar como a gente tem que olhar o passado. Então, a gente tem que entender, a gente é consciência e inconsciente. Dentro do inconsciente tem muita coisa que a gente nem sabe que está lá. Então, a gente está aqui vivendo, isso é o nosso consciente, como se fosse um bonequinho de videogame, sabe? Tá aí. E aí o bonequinho de videogame está lá pulando, fazendo e tal. Mas quem está controlando de verdade é quem está com a mão no controle daquele videogame. E isso acontece com a gente. É o consciente que está fazendo, mas quem está controlando é o inconsciente. E quando eu entendi sobre isso, eu queria entender o que no meu passado me fez chegar até onde eu cheguei. E alguém me ajudou. E eu ressignifiquei, eu mudei, eu entendi. E o mais importante, eu tenho que procurar no meu passado o que aconteceu. Mas o mais importante é, daqui para frente, agora eu sei o que aconteceu, eu já ressignifiquei, eu já entendi, porque todos, né, que nos cuidaram, que fizeram parte da nossa infância, fizeram o melhor deles. Mas ok, agora eu entendi, daqui para frente, o que eu vou fazer? Então, foi assim que eu entrei para isso. E tem muita gente que fala também, né, Fer? Da criança, né, nossa, que a gente tem que cuidar. Porque aquela criança, às vezes, ferida, aquela criança que ficou com algum trauma e aquilo ali afeta no desempenho total do adulto. Isso. É uma coisa que a gente carrega ali, né? E quando a gente começa a olhar por esse lado, a gente não começa a ter uma perspectiva diferente das pessoas. Completamente. A nossa visão não vem com como é que eu posso dizer? Uma compaixão diferente pelos outros. Porque é do ser humano ser muito julgador. Nossa, mas por que essa pessoa é assim? Sim. Ela é tão estressada, ela é tão alterada. Meu Deus, daí você vai ver a história da pessoa, aí você não começa a ter, assim, uma diferença, né? Uma compaixão. Uma compaixão diferente na maneira de você
entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Exato. E assim, ó, quando a gente fala sobre autoconhecimento, o que as pessoas acreditam que é só se autodescobrir, saber sobre você, mas quando você começa nesse caminho, quando você começa a ler, quando você começa a fazer terapia, quando você começa a ter realmente esse contato com o autoconhecimento, você não muda só você muda a forma de você ver o outro. Muitas das pessoas falam assim, meu mundo ali mudou. que a gente tem aquele... E a gente vê muitos livros também que falam sobre isso, né? Sim, e tem vários muito legais. E quando eu fui gestora, foi bem nessa época. Eu tinha menos de 1 ano de bariátrica, eu estava passando por esse processo. E quando eu me vi à frente da gestão de uma equipe, ou seja, pessoas dependiam das minhas decisões, eu afetava, não era mais só os meus resultados, eu afetava os resultados daquelas pessoas, e aquelas pessoas têm famílias, têm histórias. E a partir dali eu comecei a pensar o quanto eu era responsável pela vida, não só daquelas pessoas, mas daquelas famílias. E eu comecei a ver que eu precisava entender mais, tanto sobre mim, que eu já estava fazendo, mas principalmente sobre o outro. E quando você me pergunta assim, existe pessoa para o lugar certo, porque ela vai ficar mais feliz? E existe, e a grande maioria São das muitos empresas... temperamentos diferentes. De uma Nossa. pessoa para outra, o temperamento é completamente diferente. Sim. E quem estuda comunicação, né, igual a gente mesmo que ama comunicação, a gente entende que há uma adaptação na comunicação. Que você não vai se comunicar com o sanguíneo da mesma forma que você se comunica com o outro, que ele é diferente, gente. Sim, e a parte mais legal é assim, ó, aquela máxima do faça o outro como você gostaria que faça você. Na comunicação não existe, na venda não existe, na liderança não existe. A gente tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E aí vem a pergunta, como é que eu vou descobrir como o outro gostaria de ser tratado? Você Uma trouxe aqui sondagem, né? Vai um tempo de sondagem. e aí você trouxe aqui um deles, que é os perfis comportamentais mais voltados para sanguíneo. E aí tem esse tipo de perfil. E aí a gente pode falar da PNL, que fala dos gatos, tubarões. Eu pode trazer o DISC, dominância, influência. Tem várias técnicas, gente, várias técnicas. E todas elas são muito positivas. Eu acho que todo conhecimento é importante. E aí, isso é verdade. que eu trabalho, todas essas, sabe qual que era a diferença? Eu estudei bastante. Eu sou formada em RH, sou pós-graduada em gestão empresarial. Então, eu tenho muito conteúdo empresarial dentro dessas ferramentas. Só que para mim ainda não era o suficiente. Eu queria algo que me facilitasse entender qual era o comportamento esperado da outra pessoa. Nessas ferramentas que nós estamos falando, a gente precisa de um pouco mais de convivência com essas pessoas, de fala, porque a fala de um sanguíneo é diferente, a fala, né, do que a gente fala ali de alguém que é um pouco mais gato. E aí eu tô aqui misturando mesmo as ferramentas para vocês ficarem curiosos e ir procurar. E aí, quando a gente fala disso, são diferentes. E aí a gente presta atenção que a pessoa está falando e começa a entender como ela é. Eu trabalho uma coisa que eu chamo não, né? O nome da ferramenta é análise corporal. Então, por exemplo, eu não preciso conviver com você, prestar atenção em você falando, que eu consigo, apenas te olhando, ter uma ideia do seu comportamento. Obviamente, nós não somos nenhum produto industrial, então não tem como ser 100% de alguma coisa, mas a gente já sabe as tendências. Mas quando dessas a pessoa ela tem um estudo naquilo ali, ela já consegue ter uma percepção até da postura do líder que é diferente, né? Exato. E mesmo de longe, você já consegue observar se ele é dominante, se ele não é. A maneira dele se pronunciar é uma coisa assim incrível, gente. É uma coisa que é muito gostoso de estudar. E para uma pessoa que de fora, que não entende nada disso aí, quais os livros que você indica para a pessoa que quer aprender um pouco mais? E aí, vai depender do que essa pessoa está procurando. Eu sempre falo que livro é uma questão meio do que você se adapta. Então, depende do que você está procurando. Se você está procurando a análise corporal, não vale muito a pena você estudar diretamente Reich, por exemplo, que foi o estudioso que começou essa técnica. Porque é chato, é muito didático, não vai ser tão interessante. Mas tem uma escola que chama o Corpo Explica, que é onde eu sou formada, que tem um livro que fala sobre excesso de peso e como o formato do seu corpo
influencia verdade. nisso. É. É sensacional. A gente gravou como se fosse um curso, né, online para uma amiga nossa também, analista corporal, e foi muito bom, porque enquanto a gente estava gravando, a gente foi aprendendo. Ai, é sensacional. É uma delícia. Ela explicou o formato do corpo do Faustão e tal. Foi muito incrível, achei incrível. Então, eu falaria, para começar a despertar curiosidade sobre o tema, obviamente, me sigam nas redes sociais, vejam meu conteúdo, que lá vai ser legal. Mas, além disso, esse livro. Porque esse livro começa a despertar, você fala assim, ué, mas o que tem a ver aqui uma pessoa o mais triangular em cima, porque você trouxe o Faustão, né? Mais triangular em cima, maior em cima do que embaixo. O que isso tem a ver? Você falou do sanguíneo, que é o que você, né, se enquadra ali dentro do comportamental, dentro do que a gente trabalha como analista corporal. Você é psico, com rígido e oral. Então, faz com que você seja uma pessoa extremamente comunicadora. Falamos pelo cotovelo, porque eu também me enquadro nisso aí. Mas é aquela pessoa extremamente multifacetada, que pode fazer 1000 coisas, que você consegue fazer, jogar videogame, ler um livro, ver no que o filho está fazendo, e assim sucessivamente, porque você consegue ter essa atenção meio difusa. Então, tudo isso a gente descobre pelo formato do corpo. E aí a gente começa a entender que o formato do corpo tem função. Então, uma pessoa que é mais quadradinha, que tende a ser uma pessoa muito mais pragmática, muito mais pensando em processo, que é um pouco mais lenta, vamos dizer assim, que nós duas, porque a gente é ligada no 220, essa pessoa é uma pessoa que a gente tem que ter do nosso lado. Por quê? Porque nós duas não somos as pessoas que programam muitas coisas. A gente deixa que as coisas vão acontecendo, igual nesse papo aqui, tá, gente? A gente falou assim, o que a gente vai falar? Vamos deixar rolar? Vamos deixar rolar, gente. É mais do que você ter um cronograma ali, eu tenho que falar isso, assim, assado. Eu acho que é mais interessante a gente abordar o assunto e entrar, que é mais gostoso, assim, sabe? Isso. Aí vamos pensar que isso aqui deu super certo, porque nós duas somos essas E eu pessoas. sou curiosa, né? Você sabe, né? Eu sou uma pessoa extremamente... E é muito legal. Eu quero saber de tudo um pouco, gente. Eu sei por que eu sou assim, eu sou só assim. Sim, porque para você é importante. Lembra que eu falei que você tem uma facilidade de fazer muitas coisas? Eu só consigo fazer muitas coisas se eu sei muitas coisas. Então, essa curiosidade faz parte do seu ser. E quando a gente acaba sendo adaptável, por exemplo, eu vou entrar num círculo de amigos que estão falando sobre isso e eu não sei nada, né? Eu já sei, eu já ouvi falar, uma amiga ali, outra aqui, então a gente vai, né, ali... É mais fácil a comunicação, a gente gosta de se comunicar. Agora, vamos pensar que fosse uma pessoa um pouquinho mais quadradinha, que é essas que a gente está falando. Para você ter uma ideia de corpo, seria tipo uma Dilma da vida. Imagina, bem quadradinha. Lembra dela? Bem quadradinha? Essa pessoa teria uma extrema dificuldade de sentar aqui e só bater papo com você. Porque essas pessoas precisam entender um caminho. Elas precisam... Tem que ter o cronograma certinho, planejado. Um mapa ali, assim, né? Não, deixa rolar. A pessoa vai falar assim, não, pelo amor de Deus, mas o que você vai perguntar? O que você quer saber? Vamos aqui entender, pelo menos. Então, tem gente as que é assim pessoas mesmo. são diferentes. E sabendo disso, e aí você me contou, né, como é que isso é para dentro das empresas? Quando você sabe disso, acho que é a ferramenta mais importante para você conseguir desenvolver pessoas, fazer com que pessoas façam resultados, porque quando você sabe qual que é a melhor maneira que a pessoa trabalha, se comunica, qual que é mais fácil para ela, a gente aqui, né, num papo, a gente improvisa. Se você me ligar 2 segundos e falar, Fernanda, tem como vir para cá? Claro, tô indo agora. Que você é prática, né? Eu sou prática. Mas outras pessoas vão falar, meu amor, sem não planejar. Como é que você não me avisou? Eu tenho que pôr na minha agenda. Isso. Então, quando você sabe isso do outro, fica muito mais fácil você liderar. Fica muito mais fácil você entender. Numa entrevista de emprego, como você falou sobre pessoas certas para lugares certos, uma das coisas que eu mais faço no meu dia a dia de consultora de RH é recrutamento e seleção. É o que eu mais faço. E é o que eu mais gosto de fazer. Porque é o início da carreira dessa pessoa com essa empresa. E uma das coisas que eu mais falo toda vez que eu vou abrir uma entrevista é assim, olha, fique à vontade, pergunte por quê. Eu estou selecionando alguém, mas você também tem que selecionar a empresa que você vai trabalhar e a vaga que você vai participar. Não adianta você entrar igual para um call center e você ser uma pessoa extremamente aberta, improvisadora, que gosta de coisas novas. Num call center, tem um cronograma para você seguir. Existe ali uma pauta. Tem, até exatamente. Palavras. Exatamente. Foi isso que eu mais tive dificuldade. Porém, eu me adaptei, né? Antes de eu ser empreendedora, eu me adaptei em piso de vendas. Então,
ter aquela competitividade, era uma coisa que eu gostava. Extremamente competitiva. E bater meta. Hoje, esse mês, eu vou vender mais. E aquela coisa do movimento, coisas novas, novidades, todo dia sem uma rotina. E aquilo ali era o que me cativava mais antes de empreender, né? Depois eu me descobri como empreendedora, mas eu digo assim, que a venda era uma das coisas que eu gostava. Porque quando eu tentei trabalhar em call center, eu já falei, ixi, não vai dar boa. Então, e aí, nessa entrevista, que é no recrutamento que a gente faz, a gente já consegue identificar se aquela pessoa vai se adaptar ou não àquela função. Essa é uma dos papéis que eu faço dentro das empresas. Então, eu faço um recrutamento de seleção para entender se para aquela empresa o que ela está procurando, ou seja, vamos colocar aqui um perfil de ADM, por exemplo, é um auxiliar administrativo. O que essa pessoa precisa ser? Essa pessoa precisa ser multifacetada, porque num processo ADM, normalmente você faz muitas coisas, mas ela precisa ser detalhista e avaliadora. Eu e você já temos uma dificuldade com isso. Então, isso aqui já não seria tão legal pra gente. Então, eu já sei o que eles precisam. E agora eu tenho que saber também se aquela pessoa vai ficar muito tempo ou não naquela empresa, porque rotatividade, tanto para a pessoa quanto para a empresa, também não é legal. Então, isso é uma das coisas que eu faço. Estuda as pessoas. E uma das coisas que eu queria também, que eu tenho uma dúvida aqui, por exemplo, a gente vive numa era digital, né, Fer? Sim. A gente sabe disso. A rede social da pessoa, ela também comunica? Ela comunica. Ela diz muito sobre aquela pessoa, a maneira que ela se pronuncia no vídeo, a maneira que ela fala. Você consegue ter essa percepção através da rede social? Sim, para você ter uma ideia, hoje eu tenho dentro da minha rede social um quadro que eu faço análise das pessoas famosas, um quadro que eu faço bem famoso, né? O pessoal do BBB lá, tá tudo. E assim, isso acabou me ajudando muito, porque as pessoas perceberam o meu trabalho e hoje eu sou reconhecida como analista dos famosos por causa disso. Mas assim, ó, eu conheço essas pessoas? Não conheço essas pessoas. Eu normalmente analisei as fotos dessa pessoa, o tipo de roupa dessas pessoas, a postura. Então, isso fala muito. Rede social é a mesma coisa. A gente pode ter um personagem? Claro que a gente pode ter um personagem. Só que bancar um personagem por muito tempo é difícil. Não sustenta, no caso. Não sustenta. E você, como comunicadora, né, uma pessoa que trabalha como influenciadora e trabalha com isso, você sabe o quanto é difícil, por exemplo, quando você está fingindo você gostar de uma coisa que você não gosta. Então, se é para fazer um take, parei aqui, vou fazer um take, funciona. Mas se é para fazer uma live, se é para falar com outras pessoas, não é tão fácil. É mais difícil. E quando as redes sociais normalmente são dos empreendedores, são das pessoas, não é interessante você construir um personagem. As pessoas vão identificar com você. E as pessoas sentem, né? Quando aquela pessoa ali que tá gravando o vídeo, ela é verdadeira. Porém, alguns já têm o talento nato, né? E vão evoluindo. Mas na medida que as pessoas gravam o vídeo, você consegue ter essa percepção. Ó, esse já é mais sanguíneo. Ó, esse já é mais... Até para algumas pessoas que têm o perfil, às vezes, privado, né? Ele não quer o perfil aberto. Ele não quer ninguém sabendo da vida dele. E a parte do perfil privado é ótimo. Falando sobre o tema que eu trabalho ali, vamos colocar que seria... Lembra dos quadradinhos que a gente já estava falando? A gente chama eles de mazoca. Dentro ali, eles são mais ressabiados em se expor. Eles têm uma dificuldade de se expor se eles não estão confortáveis. Então, esse perfil já é trancado. Normalmente, pessoas que são mais magricelinhas, mas bem magrinhas mesmo, que você vê ossos e tal, que tem uma cabeça maior, essas pessoas tendem a ser mais criativas, mas elas também tendem a ser mais reservadas. Esses são os esquisos. Esses, às vezes, nem sabendo muito bem o que vai falar, dependendo de como é os traços dele, porque traço de caráter é igual cor do arco-íris. Na cor do arco-íris, a gente só tem 7. Mas na mistura dessa bagunça, vira um monte de outras cores. Traços de caráter é a mesma coisa. A gente tem 5 traços de caráter. O esquizo, o oral, o psico, o mazoca e o rígido. Esses 5 é o que nós temos. Só que todo mundo tem tudo. O que vai mudar é a quantidade de traumatização que eu tive em cada uma das fases da formação desse traço. Então, se for uma pessoa extremamente traumatizada no momento, por exemplo, da gestação, dentro do útero, porque a gente já absorve informação dentro do útero a partir de 4 meses, ali, essa pessoa vai ser extremamente reservada. Você pode ter certeza que vai ser aquele slow profile, que não gosta de rede social. Que a pessoa nem sonha que eu tô comendo.
Oxi, gostei disso aí, eu quero fazer um negócio parecido, até melhor. Isso aqui. E é uma coisa da minha ideia, eu quero superar também isso aqui. Sim, não, às vezes, quando eu era criança, e hoje, né, sabendo sobre isso, eu fico pensando na loucura que a gente fazia e não entendia o motivo, né? Mas, tipo assim, ó, eu tava num carro com meu pai. Sabe quando você vai com o pai, assim, no carro, você fica toda empolgada, e aí tem um carro do lado. Eu competia com o carro do lado. Só que quem estava dirigindo era o meu pai. Eu estava competindo na minha cabeça. Aquela pessoa não tá... Você tá entendendo o nível da Ela nem competição? sabe que ela tá competindo com ela, rapaz. Eu tô competindo. Exato. E parece que aquilo ali é igual no meu trabalho, eu sempre fui muito acelerada. Tipo, eu via as coisas, eu queria catar, eu queria fazer. E a comunicação de alguns gestores comigo era totalmente errada. Hoje eu entendo que era totalmente errado, totalmente despreparado. Porque eu já sou acelerada. Pensa numa pessoa que é ligada no 220, ela, cara, faz mil e uma coisa ao mesmo tempo, tá fazendo ali, tá fazendo aqui. E a comunicação de alguns gestores era assim: a gente tem que bater a meta, vamos acelerar, vamos acelerar. Tipo assim, a pessoa com temperamento sanguíneo, ela tem que ser desafiada. Ah, duvido que você faz. Duvido que você vai fazer. Aí ela consegue ser motivada. Aquele momento que fala assim, você sabia que a outra equipe tem uma menina que tá fazendo mais que você? É totalmente diferente. Porque desafio. eu já era uma pessoa que eu dava o meu máximo. Então, quando a pessoa falava, a gente tem que acelerar, eu me sentia impotente. Aí eu falava, poxa, mas eu tô dando o meu melhor, cara. Sim. Então aquilo doía. Agora, se a pessoa vinha e falava assim pra mim, ó, uma coisa que é assim, hoje eu entendo, eu falo, se a pessoa dirigisse a mim e falasse, ó, Thaily, a outra equipe lá tá batendo a meta. Duvido que você consegue passar eles. Ia ser uma motivação totalmente diferente da maneira de se comunicar. Sim. Porque hoje, se a pessoa que ela já é acelerada e você fica mandando ela acelerar, ela vai falar, ela vai se sentir impotente, que era assim que eu me sentia. Sim, e assim, ó, saber disso faz com que o outro trabalhe melhor, porque enquanto você é acelerada e você precisava da competição, tem outras pessoas que você aplica a competição, essa pessoa morre. Porque ela olha e fala assim, e isso aqui é um detalhe bem interessante, por exemplo, tem pessoas competitivas demais, se ela olha para alguém e acha que ela não tem chance de competir, ela larga os bets. Porque ela olha e fala assim, não, ela tá muito além de mim, eu não vou entrar, porque eu não entro para perder, você só entra para ganhar. Tem outras pessoas que têm uma dificuldade imensa em competir. Eles querem fazer parte. Então, essas são as pessoas que a gente fala, vamos fazer juntos? A gente vai conseguir. Olha a diferença. Você talvez, né, num sentido que eu fosse te orientar, eu falaria assim, cara, eu entrei numa competição porque eu acredito que você vai me ajudar a ganhar. Porque eu tenho certeza que você vai ganhar daquela menina lá. Com certeza você é muito melhor que ela. Ali te dá uma motivação. Para outras pessoas falam, não, mas como a gente é junto, nós somos uma equipe unida, a gente vai alcançar esse resultado. Para outras pessoas eu sei que você precisa desse valor a mais no seu salário, porque lembra daquele lugar que você queria levar o seu filho, que vai ser super interessante, viver essa experiência nova. Você saber o que motiva o outro faz você alcançar ou não o resultado que você quer. Isso seja meio profissional, pessoal. Então, o autoconhecimento, hoje você sabe disso. Então, você mesmo consegue se autogerenciar. Como empreendedora, é o melhor que há. E eu, tipo assim, eu sou uma pessoa que, nossa, Deus me livre, se a pessoa ficar me acelerando, falar, vamos acelerar. Eu falo, poxa, mas eu já sou acelerada. Eu vou acelerar o quê aqui? Eu vou explodir se eu acelerar mais, né? Sim. Mas se a pessoa ela já tem uma comunicação comigo que ela fala, ela me desafia, daí o negócio fica quente, né? Ela me desafiou, aí o bicho pega. Quem disse que eu não consigo, querida? Como eu assim? Vou sim. Então, não, vamos lá, vamos bater essa meta aí que eu quero ver se não consigo. Sim. Então. Ou até essa pessoa fala assim, cara, eu já tô até desistindo, que eu acho que a gente não consegue bater não, tá? Porque você que é a pessoa que mais faz esse mês não tá legal. Nossa. Não, e as pessoas põem, né, a gente nesses negócios aí, destaque do ano, não sei o que, daí tem que pedir voto. Aí você acaba indo de gaiato no negócio, aí a hora que você vê, você tá pedindo voto, porque você também não quer ficar pra trás. Exato. Não, te colocam em uma competição, você não tá nem querendo ganhar. Daí eu falei, mas quem colocou meu nome aqui? Agora eu vou ter que pedir voto, meu Deus do céu. Misericórdia. Aí ali, a hora que eu vi, já tava pedindo voto, daí já não queria ficar em último. A hora que eu fui subindo, eu falei, opa, já tô no segundo, agora vamos ver se conseguimos fazer o primeiro. É engraçado, né? Muito... Não, e é uma forma de você turbinar a sua emoção, de ir lá e fazer o seu melhor, e também é algo interessante para você começar também a pensar em como isso
me ajuda ou me atrapalha, porque para você te ajuda no trabalho, mas em outros lugares pode atrapalhar. Autoconhecimento é isso. Por exemplo, você é uma pessoa extremamente acelerada, que pega tudo para fazer, você é uma pessoa que normalmente vai, o que for para fazer, você vai fazer. Só que isso, em alguns momentos, hoje você já pode estar mais madura, mas eu tenho certeza que em alguns momentos te deixou sobrecarregada. Porque você tem a dificuldade do esperar que o outro faça. Muito, muito. E quando eu comecei a trabalhar com a Júlia, até eu peguei a Júlia, a gente começou a trabalhar, eu fiquei, meu Deus, será que eu vou ter... Sabe que você que quer pôr a mão nas coisas tem dificuldade em delegar, às vezes, o serviço, porque, tá acostumada a fazer assim, assim, daí tem aquela dificuldade ali, uma coisa que tem que estar trabalhando, né? Sim, Tipo, e assim, uma parte, vou dar uma dica aqui para ti, e eu acho que para todo mundo que passa sobre isso, porque realmente é complicado quando a gente faz muito bem uma coisa, a gente gosta da forma que a gente faz, largar a mão, ou seja, compartilhar trabalho, delegar, porque empreendedorismo é isso, otimizar o tempo. Isso. Hoje eu entendo que, né, trabalhar hoje com ela foi uma das melhores escolhas que eu pude fazer, né? Porque a gente consegue atender uma demanda de clientes maior, porém, né, cada um faz uma função ali, né? Eu fico focada nisso, que eu sei que é uma prioridade, e eu vou com a parte da comunicação. Sim. Eu demorava muito tempo editando vídeo, muito tempo pensando no que eu ia gravar, e aquilo ali não conseguia otimizar meu tempo e era proativa, mas não estava rendendo o que eu queria, né? Exato. E aí eu vou te dar uma dica, que fica dica para todo mundo que tem essa dificuldade. Porque, assim, ó, por mais que você tenha essa dificuldade, você sabe que agora você consegue pegar muito mais trabalho, porque você não precisa ficar editando. Você tem mais tempo para gravar, porque outra pessoa vai editar. Então, isso facilita até mesmo o seu cash. Então, você fatura mais para isso. Só que para você chegar nisso, não foi tão simples. Então, vai uma dica que Foi é um bem processo, importante. né? É um processo. É um E processo. tem uma dica que é muito boa, que é assim, ó, normalmente essas pessoas, elas tendem a ser umas pessoas um pouquinho mais controladoras, querem tudo, querem fazer tudo. Então, é normal, faz parte, não existe bom ou ruim, a gente só é. E aí, a partir disso, vou dar a dica de ouro. Em vez de controlar o processo, controle o resultado. Então, se você falar para a Júlia hoje, Júlia, eu queria isso, isso e isso. Você não está falando como ela vai fazer o isso, isso e isso. Você só está falando o resultado que você deseja. Júlia vai pegar e te entregar o resultado. Quando a gente quer controlar o processo, aí que é o problema. Porque aí você não vai conseguir ficar o tempo todo do lado de Júlia enquanto ela está fazendo. Porque se você ficar, você já está perdendo esse tempo novamente de você fazer outras coisas. Então, a maior dica para alguém que é acelerado, que gosta de fazer muitas coisas, que normalmente se sobrecarrega, que tem dificuldade de dividir funções, a frase é, em vez de você tentar controlar o processo, controle o resultado. Faça uma comunicação clara do que você espera desse resultado e vai adequando à medida que vai acontecendo. Então, a primeira vez que ela te entregou, talvez não ficou exatamente como você tinha pensado. Poderia ter ficado melhor ou poderia ficar aquém. O que importa é você ir comunicando no processo, do tipo, olha, isso aqui ficou ótimo, isso aqui eu gostaria que fosse mais assim. E, gente, não tem outra maneira de fazer a não ser se comunicando, né? Falando ali o que você precisa. Exato. E qual que é a sua maior paixão, assim, que você mais ama, teu maior hobby? Você fala, eu gosto disso. Depende qual é essa fala. Falar isso para uma pessoa que é muito ativa, igual você, acelerada, e que gosta de fazer 1000 coisas, eu gosto de 1000 coisas. Se fosse falar profissionalmente falando, eu gosto de pessoas, estar com pessoas, descobrir pessoas diferentes. O meu esposo, ele brinca que eu adoro ver uma pessoa diferente. Se tem uma pessoa falando sozinha, eu quase vou lá falar com ela para entender o que ela tá fazendo. Amo network. Amo, adoro, acho sensacional. Se for, o que você gosta de hobby? Gente, eu vou do jogar baralho a assistir dorama, entende? Então, assim, eu sou essa pessoa que realmente é bem aberta em vários conceitos do que eu gosto. Música, vou do gospel ao funk em um piscar de olho. Gosta de tudo. Gosto e hoje já tá quanto tempo aqui na fazenda, Per? Nossa, que pergunta. Eu acho que já tá fazendo 2 anos. Nós compramos... Nossa, tá 2 anos já aqui. Já tá um tempinho, já. Eu comecei a ser Eu fui conhecer você esse ano? Isso, eu comecei a ficar aqui esse ano. Porque assim, ó, deixa eu contar um pouquinho de como foi isso. Sempre trabalhei em grandes organizações como gestora, como supervisora, como coordenadora. Não importa, sempre foi como gestora em grandes organizações. E esse ano, eu decidi dar o passo que para mim era o mais complexo da minha vida. Sair do CLT para falar que eu sou um CNPJ.
que hoje eu sou a minha empresa. Então, isso para mim parece bobo para a maioria das pessoas que já tem isso aí no coraçãozinho, que é fácil, que sempre sonha em ser Eu comecei em empreendedor. 2019, gente, que eu saí do CLT. E foi depois que fui mandada embora. Então, menina, essa que foi a parte pior. Porque eu acho que se eu tivesse sido mandada embora, teria sido mais fácil a decisão. Porque assim, ó, eu não tive muita opção. Mas eu tive que decidir. E aí, eu decidi, para mim, foi muito complexo. Porque pensa assim, ó. A maioria das pessoas que querem ser empreendedoras, elas nascem com esse bichinho ali falando que quer empreender. Eu lembro muito do meu pai, dos meus tios, falando a frase assim, não quero que ninguém mande em mim, não. Eu vou ser meu próprio dono, vou ficar aqui trabalhando pro sonho dos outros. Sabe essas frases? É. E sabe o que eu sempre falei? Não, eu quero que mandem em mim sim, porque se manda em mim, paga meu salário todo final do mês. Então, eu tive uma infância muito complexa, eu venho de uma família muito humilde e de faltas. Lembra que eu falei que todo excesso tem uma falta? Então, eu vim de uma família muito humilde, ao qual eu tinha muitas faltas de coisas que eu queria, que eu gostasse, que eu queria comer X coisa. Não tinha como comer o que eu queria exatamente, eu tinha que comer o que tínhamos para comer. Então, quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a ver a segurança desse salário, que eu comecei a pensar assim, não, peraí, quando alguém manda em mim, significa que eu como o que eu quero, que eu faço o que eu quero, porque eu tenho dinheiro para receber. Isso destravou um problema que a gente tinha e eu não sabia, que era a questão da falta. E aí o meu excesso foi de trabalho. Então, eu sempre trabalhei demais com esse conceito de manda em mim sim, porque se você me manda, você me paga. Então, é isso. E com o tempo, eu fui fazendo tudo isso que a gente falou, estudando de pessoas. Eu já era o contrário. Eu trabalhava de CLT, eu falava, não, mas eu sou muito boa no que eu faço. E eu tô trabalhando 3 vezes mais que o outro. É muito pouco que eu ganho. Eu mereço mais, eu mereço mais. Eu sempre tive essa mentalidade, eu mereço mais, eu mereço mais. Até que eu falei, cara, mas um empreendedor, ele trabalha mais mesmo, né? Daí já começou a mudar a mentalidade, ali foi... Essa mentalidade é algo muito positivo e que muitas pessoas passam por ela e eu sofro com isso. E o empreendedor, ele tem que viver muito pela fé, porque é um dia após o outro, é um cliente diferente hoje, mês que vem é outro, e assim vai, né? Sim. Então, assim, não é assim não fácil. Não tem segurança. E aí, ele é o cara que tem muita fé, ele é um... Hoje eu admiro ainda mais o empreendedor. Muito corajosos. Então, é isso que me faltava, a coragem, porque eu realmente sempre fui muito boa no que eu fazia, até porque eu sempre fui destaque daquilo que eu fazia. Então, eu sempre fui muito boa. Só que eu tenho dentro de mim questões de traumatizações que não deixam eu acreditar que eu sou tão boa quanto você pensa, entende? Então, hoje eu ainda trabalho com isso. Todo terapeuta tem um terapeuta, gente. Eu ainda trabalho essas questões de saber assim, ó, de verdade, eu sei que eu faço muito bem o que eu faço. Até porque eu sou reconhecida pelos meus trabalhos. 2 segundos depois eu tô falando, será que é isso mesmo? E aí, isso é uma constante. Então, eu tive que trabalhar isso em terapia até eu ter a coragem, porque é uma coragem, porque a fé já existia. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou chamada de Alice nos meus círculos menores, porque eu sou a pessoa do País das Maravilhas. Eu tenho muita fé. Eu sempre acho que as coisas vão dar certo. Só que, sim, eu sempre tive o medo de não ter a segurança, porque quando criança eu não tinha segurança. E hoje eu descobri quem é a segurança sou eu. E aí, a partir desse momento de deixar a segurança do CLT, porque é pouco, mas cai todo mês, deixar isso foi algo desafiador para mim. E eu mudei essa minha ideia na virada do ano e eu virei o ano falando, este ano eu vou abrir um CNPJ para mim e eu vou trabalhar sem ser vinculada ao CLT. Eu não sei como, Deus, mas é isso que vai acontecer. Isso foi a virada do ano para esse. Mas, Fer, diz pra gente, você atende em alguma clínica? Você tem algum espaço ou você atende online? Eu atendo online. Eu atendo em um espaço quando necessário. Uhum. Eu atendo online. A maioria dos meus clientes, eles não são daqui. Então, é até algo que eu venho tentando melhorar, que é ser conhecida na cidade, porque eu sou muito conhecida em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Parte dos meus clientes Não, são seu perfil é grande, Grosso, né? Bem engajado o perfil. Isso. Então, tipo, Mato Grosso, Bahia. Eu tenho cliente para todo o Brasil. Então, eu atendo muito online. Uhum. Eu também atendo presencial, tanto em um consultório, mas também em casa, a domicílio também e tal. Então, eu faço isso. Só que, por exemplo, eu dormi. Lembra que eu falei? Dormi pensando, é isso que eu vou fazer. Eu dormi e falei com Deus, Deus, não sei. E aí, tem uma frase que é ótima, que é assim, ó, eu sei o que é meu, mas o como é de Deus. Então, eu sabia o que eu queria. E eu dormi.
Na hora que eu dormi, no outro dia eu acordei pensando numa coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Eu não sou uma pessoa que assiste TV. Eu amo série, mas a nossa TV lá em casa nem tem TV aberta, sabe? Aquela antena, não tem. Mas eu acordei pensando, gente, eu acho que o Big Brother tá passando. Foi o primeiro pensamento do meu dia, para alguém que não tem TV, vamos lembrar disso. Eu acho que o Big Brother tá passando. E se eu começar a fazer a análise do pessoal que tá lá, as pessoas vão começar a entender um pouco do meu trabalho, porque o meu trabalho não é fácil de ser compreendido. Quando eu viro e falo assim, eu sou analista corporal, a maioria das pessoas ou vão achar que eu sou uma pessoa que faz dieta e faz aquelas análises, né, físicas e tal, ou vão achar que eu sou aquelas pessoas, tipo, metaforando, que eu também tenho essa formação e eu também faço isso. Mas não é isso que é a análise corporal. E aí, eu falei assim, vou começar então a fazer do Big Brother. E foi assim. Eu fui lá, fiz a análise do primeiro eliminado, que é o Michael, e que hoje é um amigo próximo. Eu fiz essa análise dele, postei. Depois já saiu uma mesma menina, porque estava saindo muito rápido, eu não sabia nem como funcionava aquilo. E viralizou, né, o vídeo também. também. Viralizou. Foi assim, eu postei o dele, postei o da menina, e eles viram. Na hora que eles viram, eles postaram. Na hora que eles postaram, todo mundo me achou. E aquilo foi sensacional. Foi para quem trabalha com rede social. A gente sabe que é importante, né? Sabe que é importante. E assim, eu já tinha. É uma virada de chave, né? É uma virada de chave. Eu tinha um público. Desse público, Thay, eu perdi mais de 2.000 pessoas que me acompanhavam. Porque existe muito preconceito ainda sobre os reality shows. E aí, quando eles viram, eles acharam que eu estava falando de reality show. Que não é muito a minha pegada, até porque eu não acompanho, então não tenho nada contra. Mas é só porque... Era uma maneira de você vender o teu peixe, né? Vender meu Tipo, peixe. não, eu vou mostrar ali. Eu mesmo, hoje em dia, eu falo de coisas que eu não tinha muito hábito de falar. Notícias, né? Matérias. Essas coisas que acontecem, acidente, né? Devido ao portal, que não era uma coisa que eu costumava postar. E hoje eu já posto, assim, sabe? Sim, e às vezes, gente, a gente faz coisas... o processo, às vezes, não é o que a gente está pensando. A gente está pensando no resultado. Então, foi isso. Aí eu comecei a fazer dos bigs e eles começaram a me notar. E eles começaram a me acionar. Hoje, eu sou terapeuta das famílias deles. Eu sou amiga pessoal de alguns. Então, isso é muito sensacional porque me deu aberturas a coisas que eu nunca imaginei ter. Então, isso foi muito sensacional, assim. E foi uma virada de uma noite, né? E aí, a partir daquele momento, eu falei, pronto, é isso. Esse era o sinal que eu pedi a Deus. Lembra que eu falei? Eu não sei como, mas o Senhor sabe, esse é o sinal. No outro dia, eu cheguei na minha gestora e aí eu tinha já fechado... Eu sempre fui consultora de RH, então eu sempre trabalhei numa CLT, em empresas, mas eu prestava um serviço à parte, como extra, como consultora de RH. E aí, eu fechei com uma empresa daqui, da Fazenda, para ser consultora de RH para eles, para prestar uma consultoria para eles. E eles tinham gostado muito. Eu tinha trabalhado lá em novembro e dezembro. E ele falou assim, Fernanda, o que você quer para ficar comigo, assim? Para assumir o RH da empresa? Não precisa estar aqui o tempo todo, a gente pode fazer, mas para que você seja realmente minha consultora. E aí, ali, eu pensei, agora... Fizemos um acordo, fizemos um contrato. No outro dia, eu cheguei na empresa e falei, então, minha chefe linda, que eu te adoro, eu preciso ser demitida. E aí, ela falou, Fê, não tem essa possibilidade. Eu falei, então, eu estou pedindo demissão. E foi assim. Isso, para mim, foi uma quebra de paradigma muito grande. Porque, lembra que eu falei que eu queria ser mandada? Que eu queria ter um seguro de algo? Quando eu falei, então, tô me desligando, foi muito dolorido. Porque a partir daquele momento eu não teria seguro-desemprego, eu não tive acesso aos dinheiros, né? Que normalmente a gente tem quando a gente é demitida. E aí eu sofri o que você falou, que é a fé. Você tem que ter fé. Que você o empreendedor precisa ter muita fé. Que vai ter esse valor, você não vai morrer de fome, sim, você vai pagar suas contas. E Deus abre as portas, né? A gente crê, assim... Para encerrar, então, gente, esse take maravilhoso, eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu pergunto, né, para todos os pessoal que tá vindo aqui, que é assim, se tivesse uma frase, assim, que você pudesse dizer para o mundo inteiro, que todo mundo vai lembrar de você por essa frase, mesmo depois que você partir, as pessoas vão lembrar de você por essa frase. Qual seria essa frase que você diria para as pessoas?
Nossa, que pergunta profunda. Gostei. Conhecer, né? Conhecer. Eu vou usar uma frase que eu já utilizo bastante. Não sei se é essa a minha frase, mas é uma frase que eu utilizo bastante. Conheça o seu passado, modifique a forma que você vê ele e, a partir daí, faça ações do seu presente para o seu futuro ser diferente. Aê! Que lindo, gente! E Fer, muito obrigado, tá? Por ter vindo aqui participar, fazer esse bate-papo bem legal com a gente. E eu acredito que virão mais gravações aí, hein? Por favor, fique à vontade. Ai, gente, sim, obrigado, viu? Eu Muito que honrada em agradeço. receber você aqui também com a gente. Eu agradeço. Foi uma delícia o bate-papo. Foi. A gente não tinha Passa dúvida que rápido, seria eu não sei nem quanto tempo foi, gente. Eu não tenho sei. ideia também. Gente, muito obrigada. A gente vai encerrar aqui esse take. Obrigada a cada um de vocês que forem assistir. É isso aí. Valeu. Obrigada, pessoal.